Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Massa demais para você que está vendo essa dica. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo, muito bom. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, sou professor de História aqui do Mostra Concurso e hoje a gente está aqui para dar uma dica sobre um concurso muito importante, muito fera, um concurso com uma carreira brilhante, que é o concurso do CBM-MG. Né? Então hoje a gente vai falar desse concurso aqui, um concurso que muita gente procura, inclusive, né, como estratégia para uma carreira mais estável, enfim, buscar um concurso. Na verdade, o concurso ele tem uma carreira mais estável, né, em relação aos empregos, porque é concurso mesmo. E entre as carreiras de segurança pública, acho que a gente pode falar assim do CBM, né, segurança pública, a carreira do bombeiro ela é espetacular. Espetacular porque, digamos assim, não tem tanta periculosidade do ponto de vista do enfrentamento com marginais, com miliantes, né? Afinal de contas a função do bombeiro é outra, né? Apesar de também ter os riscos da profissão, que tem que às vezes entrar em locais perigosos, fazer operações perigosas, né? Do ponto de vista do cotidiano mesmo da profissão. Esse concurso é um concurso que se aproxima, né? O edital do CBM é um edital Fundep. Vamos colocar isso aqui, ó. Até destaquei aqui o edital pra gente, o concurso, ó, edital CBM, edital Fundep. Eu vou falar o que significa isso, né? O edital Fundep. E essa prova, eu gosto de falar isso quando eu estou começando minhas aulas, sabe? Para aquele cara que está realmente interessado no concurso, em passar no concurso, está vendo essa dica aqui agora, esse cara, ele precisa entender o seguinte: esse é um concurso que está muito próximo do nível médio. Veja bem, não é só o nível de escolaridade, é quem acabou de sair do nível médio. Para quem acabou de sair do nível médio, esse concurso é uma grande porta, é excelente em termos de comparação. Em termos de carreira. Por quê? Porque está tudo fresquinho. A matéria do ensino médio está fresquinha na cabeça das pessoas. Então, esse concurso é um concurso cujo conteúdo, ele é um conteúdo que você estudou no seu terceiro ano, no seu segundo ano, no seu primeiro ano. Se você fez um bom terceiro ano, seja escola pública, seja escola privada, você tem boa chance de passar. É claro que a escola privada dá uma vantagem, mas o cara que foi cartesiano e manteve ali uma rotina de estudo, certamente ele vai ter uma chance boa de passar nesse concurso se ele tiver no ritmo de estudo. Portanto, a prova da Fundep é uma prova de que nós, professores, temos uma relativa familiaridade. Porque é uma prova que se parece muito, vou colocar aqui embaixo também, ó, se parece muito, semelhança com o antigo vestibular da UFMG. Semelhança com o antigo vestibular da UFMG. Se você for parar para analisar, a Fundep é a fundação de pesquisa da UFMG. E a comissão de quem faz a prova são os professores que tem, ou no Coltec, né? Ou no departamento, nos departamentos específicos em que os professores atuam. Quer dizer, prova de Química, professor do departamento de Química, né? Prova de Biologia, departamento de Biologia. Mas o UFMG também tem um colégio federal, que é o Coltec. E esse Coltec, o colégio técnico, ele tem uma medida muito importante, porque dentro dessa medida, uma das características principais que nós vamos entender aqui como processo mesmo, está essa situação toda de entender um pouco a prova de vestibular como uma prova, um treino para a prova do CBM. Eu quero fazer a prova do CBM, tudo bem. A prova da Fundep, teve alguns anos para trás, que a prova do CBM era uma prova feita pela eu não sei se era Fundação... Posso errar aqui, tá, gente? Posso errar aqui, mas não era a Fundep, não. Eu acho que era FCC, Carlos Chagas ou Mariano Rezende Costa. Uma das duas. Né? Eu preciso lembrar aqui agora. Mas se eu errar, me perdoem. Eu sei que não era a Fundep. E aí, quando vem a prova da Fundep, eu tenho um estilo de prova que muda um pouco. Essa prova da FUMARC, isso. A prova da FUMARC. E a prova da Fundep, a prova da FUMARC é uma prova mais enciclopédica, sabe? Uma prova mais decorebinha.
E eu, sinceramente, acho essa prova até mais fácil. A prova da Fundep ela é complexa. As questões de história têm distratores longos, sabe? Você precisa analisar o distrator, às vezes o erro está numa pequena parte do distrator. Então isso leva a crer que essa empreitada pró, né, concurso aí do CBM é preciso estar bem preparado. Eu sempre digo o seguinte, você deve estudar para o CFO, você estuda para o CFO, ele tem todas as disciplinas do ensino médio, então tem as naturezas todas, biologia, química, física, tem a matemática, a língua portuguesa, né? Tem as humanas, que é a história, a geografia, e não todas, né? E também tem a literatura. Então, história e literatura e direitos humanos, em inglês, tem peso 1. Né? Geografia, se não me engano, tem peso 2, posso errar também. Agora, de cor, estou esquecendo, porque era 3, passou para 2, ou era 1, passou para 2, não lembro. Né? E a natureza, as exatas, menos, a natureza menos biologia, que acho que biologia tem peso 2, para o CFO, tem peso 3. Então, matemática, português, química e física, peso 3. Né? Então, é uma prova que cobra muito o cálculo e a gramática, né? A interpretação de texto. Por isso, eu sugiro que, para você que está estudando, está vendo essa dica, sempre mire no CFO. Porque se você estudou bem para o CFO, você vai ter base para fazer o CFSD. O que sai do CFO para o CFSD? Inglês e redação. O CFSD não tem inglês e não tem redação. Então aí você ganha muito CFSD. Você ganha base. Sentando o cacete, desculpa o termo aí, né? Mas sentando o cacete no estudo para o CFO, você consegue ter base para o CFSD. Você deve mirar o CFO, porque se não der o CFO, convenhamos, concordemos aqui, a prova do CFSD ela é um nível um pouco mais abaixo. Né? Apesar de que a gente possa ter, a gente deve ter mudanças, o grande Davi, né, aqui do Monster, o diretor aqui do Monster, sócio e proprietário, professor também, disse aí numa live que a gente vai ter alteração em relação à escolaridade do CBM. Pode ser que agora o próximo concurso seja nível superior. Então o perfil da prova vai mudar. Né? O perfil da prova vai mudar. Deve mudar nesse sentido que a gente está vendo aí. E aí o perfil da prova mudando, a gente tem uma dinâmica um pouco maior, né? E aguarda com certa ansiedade. Quer dizer, a Fundep, será que a Fundep está preparada para isso? Essa prova do CFO, do CFSD, é uma prova de vestibular. Da mesma forma que a PM São Paulo também se parece muito com o vestibular. Quem organiza a prova da PM São Paulo é a VUNESP. Teve um ano que foi a FGV, mas é a VUNESP. A VUNESP é a comissão da Unesp. Né? É o balcão, é a banca de prova, o balcão é ótimo, é a banca de prova da Unesp. Então, a Unesp também é um vestibular muito científico, um vestibular difícil e, portanto, tem muitas semelhanças nesse sentido. O perfil da prova do CFO é um perfil de vestibular. Então, isso tem muito a ver com a sua preparação. Se você fizer um bom cursinho para o Enem, às vezes um cara me manda mensagem no Instagram, hoje mesmo, a celular está carregando aqui, hoje mesmo eu respondi a mensagem de um cara falando assim, pô, professor, e aí, como é que eu faço para estudar para o CFO? Eu sempre falo, mira o CFSD. Né? Aonde é que eu estudo? Pô, faz o curso aqui com a gente, né, online. Se você enfiar, não, quero fazer presencial, então procura um bom cursinho para Enem. Porque ele vai te dar base também, quer dizer, ele vai te preparar também. Você escolhe questões mais científicas para fazer, lista de exercícios e por aí vai. O negócio é que você precisa ser um grande candidato preparado para entrar nessa prova do CFO, tá legal? Do CFO e do CFSD, beleza? Então é isso. Vamos começar a falar agora que a gente viu um pouquinho do perfil da prova. Eu gosto de falar do perfil da prova, de preparar, né, o perfil da prova, que é uma prova difícil, né, a concorrência do CFSD é maior, não sei se é maior não, mas que o CFO tem um nível de candidato maior, tem. Tá? Do que o CFSD. É natural, porque o CFSD, a nota de corte está aqui, né? O CFO, a nota de corte está lá em cima. Beleza? Ah, isso é outra coisa. Na prova do CFSD não tem peso. Não tem peso, mas eu tenho mais questões de português e matemática. Enquanto todas as matérias têm 5 questões, português e matemática tem 15. Beleza? Tem 15 questões. Então tá.
Vamos estudar um pouquinho então? Vamos lá? Vamos pegar aqui um tema. Tem outra coisa também. Quando eu dou essas dicas, eu gosto de fazer o espelho de temas, tá? Isso a gente vai deixar para uma live. Nós vamos fazer uma live só de espelho de temas. O que é o espelho de temas? Vou colocar no cantinho aqui. Espelho de temas. Isso aqui é uma técnica de concurso. Técnica que eu desenvolvi. O que é o espelho de temas? O espelho de temas é quando a gente pega os últimos temas que caíram nas provas anteriores, do CFO e do CFSD, e projeta para o próximo ano. Quer dizer, o que caiu, se for a mesma banca, o que caiu ano passado é muito difícil se repetir esse ano. Não estou dizendo que não cai. O Brenão falou que não cai, que eu não preciso nem estudar isso aqui. Não, não é isso, cara. O que eu estou dizendo a você é o seguinte, entre você escolher, você tem que ir lá, você está apertado no estudo, você tem que dar prioridade. Peraí, a chance maior de cair, vou lembrar aqui de uma coisa que caiu na última prova, Estados Unidos século XIX, né? A chance de cair uma questão de Estados Unidos século XIX na próxima prova é muito pequena, porque é a mesma banca, eles não vão repetir a questão, né? É surpreendente, se eles repetirem, eu confesso que isso seria surpreendente, né? Não é exatamente o plano que eu pensei, que a gente está pensando em relação a isso. Mas olha só, gente, aqui, eu vou só dar uma olhada aqui, controlar o tempo, para eu não passar aqui na frente da galera, né? Mas tá bom. Então, espelho de tempo. Entre as questões de espelho de tempo, eu quero destacar essa aqui, ó. Esse tema aqui, independência dos Estados Unidos. Já até coloquei o título lá em cima. Independência dos Estados Unidos, que é um tema caível pra caralho, entendeu? É um tema caível demais da conta, né, dentro dessa perspectiva. Peraí. Nossa, cara, desculpa aí, velho, alergia, né? Mas é isso então. Então vamos falar um pouquinho sobre independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, ela é muito importante para a gente entender o contexto da crise do antigo regime. Quer dizer, a primeira independência da América, o primeiro processo bem sucedido de independência da América foi o processo de independência dos Estados Unidos, né? Então vamos situar aqui nesse cenário. Primeiro, vamos entender que as 13 colônias que se formaram eram colônias de povoamento, diferente de colônias de exploração, né? Colônias de povoamento. No caso, especialmente o norte e centro dos Estados Unidos. Professor, mas e o sul? O sul, gente, o sul, ele se aproxima muito da colônia de exploração. A base do sul era formada pela grande propriedade rural, o latifúndio, né? Que a gente chama também de plantation, monocultor, cultura de um só produto, cuja mão de obra predominante era a mão de obra escrava e voltada para exportação, ao contrário do que predominava no norte e no centro. Além do que o sul era mais católico, né? Era mais próximo da religião católica e da religião anglicana, em comparação com o centro e com o norte. O norte e o centro predominava que tipo de propriedade? Não, propriedade a gente chama de minifúndio, né? Pequena propriedade agrícola, voltada para o comércio interno, cuja mão de obra era familiar ou mão de obra livre, de modo que esse tipo de propriedade e de estrutura econômica favoreceu o comércio interno, né? Além disso, também se criaram oficinas, tecelagens, oficinas navais para construir navios, também se estimulou a pesca de baleia, porque a baleia tinha um óleo que, além de comestível, também funciona, além de comestível, esse óleo funcionava como combustível, tá legal? Que era usado para acender lamparinas. Então, o tipo de economia predominante era essa. E isso foi possível, esse tipo de economia, graças àquilo que a gente chama de negligência salutar. Negligência salutar.
No caso, a Inglaterra, ela teve uma negligência salutar em relação às suas colônias. Ora, por quê? Porque o século XVI, o século XVII, entre 1601 e 1699, a Inglaterra atravessou um turbulento processo de formação do Estado inglês, da formação política do Estado inglês. São chamadas revoluções inglesas. A primeira fase da Revolução Inglesa a gente chama de Revolução Puritana, e a segunda fase a gente chama de Revolução Gloriosa. Então a Inglaterra teve muitos problemas internos, de modo que ela não conseguia controlar ou manter um controle, de pacto colonial, de exploração, em relação às suas colônias. Para vocês terem uma ideia, os colonos eles elegiam seus próprios governantes, era chamado autogoverno. No caso, é claro, do centro e do norte. O sul era diferente, era indicado pelo rei. Mas então, houve ali uma certa construção de autonomia, autonomia política. Acho que a gente pode falar assim, autonomia política. E isso fez com que os americanos criassem uma cultura política em termos de administração muito forte. Isso era um processo, inclusive, irreversível. Uma vez adquirida essa cultura, essa cultura política, digamos assim, era impensável que os americanos pudessem retomar um antigo sistema de pacto colonial, de regime colonial, dentro dessa perspectiva que a gente está vendo aí. Só para a gente ter uma ideia importante do que significava isso. Então, cara, naquele momento, ali no início do século XVIII, então, da virada do 17 para o 18, as coisas começam a mudar, porque a Inglaterra começa a executar uma política de arroxo fiscal. Então, vamos colocar aqui, século XVIII, Inglaterra passa a executar uma política de arroxo fiscal. Cara, não vou esquecer da prova de 2016 da FUMARC, Dei aula no cursinho, cara, aí a gente era tipo é muita matéria. Eu falei assim, velho, eu vou dar um aulão no sábado só para falar de revoluções. Falei com a galera. E aí a galera apareceu em peso lá no sabadão, de tarde, 2 até às 6 horas, só para falar de revoluções, velho. E aí, bicho, falei, depende dos Estados Unidos. Depende dos Estados Unidos, aí citei as leis, que eu vou falar agora. E, bicho, caiu exatamente essa parte das leis, cara. Uma prova muito enciclopédica, Quem não foi à aula errou uma questão, cara. Errou uma questão. Infelizmente, errou uma questão em função dessa situação toda que a gente está vendo aí. Mas a questão era para adivinhar mesmo, Adivinhar. Era para tentar identificar qual lei que pertencia a isso. E logo agora, qual lei que não... Na verdade, era um exceto, Era uma questão de exceto. Qual das leis abaixo não haviam sido criadas durante o período do arroxo fiscal inglês? É isso. E esse arroxo fiscal é o quê, galera? É isso que eu estou falando aqui, O arroxo fiscal é a tentativa de controlar os colonos por meio da cobrança de impostos. Ingleses tentaram controlar os colonos por meio da tentativa de cobrar impostos. E aí você que está assistindo essa dica já pode me dizer, velho, porque uma vez os caras conquistaram a liberdade política, eles se deixariam levar por uma atitude da Inglaterra, que a Inglaterra nunca tinha tomado com eles,
Aliás, o grande catalisador da revolta norte-americana foi um combustível ideológico que eu tenho certeza que você que está assistindo essa dica se lembra. Né? Se lembra que foi o quê? Que foi, além de tudo isso, né, o combustível ideológico, vou colocar aqui, ó, enquanto você vai pensando no combustível ideológico, lembrando do combustível ideológico, eu escrevo aqui, ó, qual foi o combustível ideológico desse período? Iluminismo, parceiro. Falar igual carioca, né? Pô, brother, ô mano, meu irmão, iluminismo. Morei no Rio de Janeiro um ano, velho, fiz mestrado num dos principais centros de pesquisa desse Brasil, cara, que hoje tem uma função importantíssima no país, né, que é a produção de vacina contra o Covid, né, que é a Fiocruz, né, eu fiz mestrado na Fiocruz, morei um ano no Rio, fiz grandes amigos no Rio de Janeiro, né, o sotaque carioca é um sotaque, assim, muito engraçado, né, o iluminismo, né, os caras, engraçado demais, e, assim, fiz muitos amigos de Minas Gerais, a gente é mineiro, né, ele fala assim, ó, lá em Minas Gerais, vocês só comem queijo, só comem pão de queijo. Ó, mineiro, já comeu pão de queijo hoje? Não vou nem falar, cara. Você pega intimidade pro cara, você vira amigo, o cara começa a querer folgar com você, né? Mas um abraço pra turma do Rio de Janeiro aí. Grande Paulo Chagas, Rômulo, Clayton, colegas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Beleza, cara, então o combustível ideológico é o iluminismo, né, nesse cenário. Aí para os americanos começaram a pensar em resistência. Então, aos poucos, os ingleses foram criando leis para restringir o comércio e obrigar os americanos, os norte-americanos, a se renderem ao domínio inglês. É fato que a Inglaterra começava a atravessar um incrível momento econômico, que mudou a história da economia do mundo de forma definitiva. Tá legal? Você não pode negar isso não, viu, cara? Eu te falo com muita propriedade, que foi a Revolução Industrial. Então os ingleses começavam a passar pela Revolução Industrial e queriam, com isso, conquistar mercado consumidor. Ora, né, para que os produtos ingleses pudessem ter aceitação, era preciso que pessoas comprassem os produtos da Inglaterra. E aí, quanto mais volume de compra os ingleses tinham, obviamente o lucro também era maior. Então essa é uma situação importante que a gente precisa entender bem esse processo. Então, passando por esse momento, deixa eu colocar uma explicação aqui, ó, ingleses também pretendiam transformar os Estados Unidos em mercado consumidor. É como se eles estivessem tentando fazer meio que um pacto colonial. Aliás, pacto colonial também é um tema que cai nessa prova do CBM. O que é o pacto colonial? O pacto colonial é a colônia de exploração. É o que Portugal fez com o Brasil, é o que a Espanha fez com a América que ela dominou, com a parte da América que ela dominou. Quer dizer, o Brasil só podia comercializar, vender ou comprar de ou para Portugal. Não podia comprar de outro... o Brasil não podia comprar da Inglaterra, não podia. Enquanto colônia, não podia. Só depois de 1808 que isso foi permitido por uma outra situação, de um outro evento, que fica para outra dica. Tá legal? Mas essa é uma situação importante. Inclusive, cara, eu vou fazer uma dica aqui, a dica de independência do Brasil, velho, que pode cair em diversas provas. É uma efeméride importante. História para concursos. Independência do Brasil. Vou fazer uma dica do CBM, dica para o CBM sobre a independência do Brasil, né? Beleza. Massa. Então tá, então a Revolução Industrial, os ingleses pretendiam transformar os Estados Unidos em mercado consumidor. Essa é uma parte importante para a gente entender bem esse cenário, tá legal? Beleza! A partir daí, os americanos começaram a impor leis restritivas, leis que pudessem limitar o comércio inglês. A primeira lei que eu vou citar aqui, 1730.
primeira lei, galera, essa lei aqui a gente chama de Lei do Melaço. Lei do Melaço. Quer dizer, sobretaxava o melaço de outras companhias de comércio que não fossem as companhias inglesas. Obrigava os colonos americanos a comprarem melaço de apenas das companhias inglesas. Quer dizer, obrigava no sentido de sobretaxar as outras, né? O melaço era uma das matérias-primas para se fazer o rum, que era uma bebida utilizada como moeda, bebida de pirata, né? De pirata. No tempo da minha adolescência, a galera tomava rum, Bacardi, né? O chamado Cuba, Bacardi com Coca-Cola. Eu não tomava essa porcaria, velho. Isso é um veneno, você tá doido, né, cara? Mas eu ouvia muito falar isso, né? Cuba Libre. Tá doido, velho. Tomar esse troço deve ser ruim demais. Se eu coloco no tanque do meu carro, rodo 10 km com esse trem. Bem que é uma cultura de quem não bebe. Eu não tenho hábito de beber, então é isso. Mas a lei do melaço. E isso visava favorecer as companhias inglesas de comércio, né? As companhias inglesas de comércio. Era a primeira lei restritiva que aconteceu nos Estados Unidos foi essa. Bom, vamos fazer o seguinte? Toma um café aí, cara. Toma um café aqui. Eu vou dar um pause aqui e a gente volta já já para terminar esse assunto. Tá legal? Então, voltando aí depois desse cafezinho que você tomou, né, depois dessa pausa da água, do banheiro, continua comigo aqui, tá legal? Continua comigo aqui. Enquanto você está aqui, você está estudando alguma porcentagem do edital, beleza? Então, vamos lá. Então, eu parei na lei do melaço. Quer dizer, expliquei que os ingleses, eles queriam cercar o comércio americano e obrigar os americanos a comprarem melaço somente de companhias inglesas de comércio. Bom, não é exatamente uma lei, mas é um antecedente importante que aconteceu entre 1756 e 1763, né? Aqui. Vamos destacar isso aqui. Tuf. Tá. O que aconteceu nesse período? A gente vai chamar de a Guerra dos 7 Anos. Massa! Tome notas. Guerra dos 7 Anos. Tem um seriado no Netflix com Jason Momoa, que é o cara que fez o Aquaman, né? Chama Frontier. Esse seriado se passa no meio da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos aconteceu entre França versus Inglaterra no território onde é hoje os Estados Unidos. Beleza?
aconteceu ali. E o motivo dessa guerra era a disputa pelo comércio de peles. Disputa pelo comércio de peles. E esse comércio de peles, era pele de castor, era um comércio muito atrativo, um comércio que atraía muito a atenção pelo lucro que ele gerava. Quem vence? A Inglaterra vence. A Inglaterra é vitoriosa nesse processo. E a vitória da Inglaterra, ela faz com que ela tenha algum gasto, algum prejuízo. Para a França, consequências terríveis, que pode ficar inclusive com outra dica. É uma das causas que levaram o Estado francês a gastar muito dinheiro e que depois acabou resultando na Revolução Francesa. No caso da Inglaterra, ela passou a cobrar essa dívida dos colonos americanos. E isso já fez criar uma primeira lei, pós-Guerra dos 7 Anos, 1764. 1764, 1763. Já veio a primeira lei pós-Guerra dos 7 Anos, que é a Proclamação de 1763. Essa lei impedia os colonos de ocupar as terras recém-conquistadas por parte da Inglaterra. Quer dizer, as terras ali no meio leste dos Estados Unidos, que eram francesas, passaram a pertencer aos ingleses. E aí os ingleses proibiram os colonos de ocupar aquela região. Por quê? Porque queriam manter os colonos, vou usar um neologismo aqui, litoralizados, no litoral. Porque assim era mais fácil tributá-los, controlá-los, saber aonde eles estavam, de modo que se fosse para o interior ficava mais disperso, mais difícil de ser controlado, tributado. Bom, ainda na sequência das leis, 1764, foi criada a Lei da Moeda, Lei da Moeda, no mesmo ano de 1765, em 1765 foram criadas 3 leis. 1, 2, 3. Foram criadas 3 leis. Primeira lei, Lei do Açúcar. Segunda lei, Lei do Aquartelamento. Terceira lei, Lei do Selo. Olha o tanto de lei até aqui para restringir o comércio dos colonos. Está vendo por que eles ficaram revoltados? Lei da Moeda, proibiu os colonos de fabricarem moeda na América. Lei do Açúcar, obrigava os colonos a comprarem açúcar das companhias inglesas de comércio. Lá em 1730, era a lei do melaço. Era o melaço. O melaço já é o açúcar beneficiado. Agora não. Agora é a matéria-prima mesmo, que é o açúcar. Lei do Aquartelamento, obrigava os colonos americanos a dar quartel aos soldados ingleses. E a Lei do Selo, obrigava os colonos a colarem um selo inglês em todo papel que circulasse na colônia. A Lei do Selo, ela gerou uma reação chamada Congresso do Selo. Congresso do Selo. No Congresso do Selo, ficou decidido que os colonos americanos enviariam ao rei um emissário para tentar negociar a revogação dessas leis. O que os colonos queriam era serem representados no parlamento inglês. Talvez eles nem se preocupassem tanto, a questão toda não era nem pagar os impostos, claro que isso era importante, mas a questão era que eles queriam ser tratados como cidadãos ingleses, da mesma forma, um tratamento isonômico, é isso que eles queriam. E o rei da Inglaterra, ele respondeu a esse Congresso do Selo com a chamada Lei Declaratória. A Lei Declaratória dizia o seguinte, que o rei da Inglaterra, o rei George V, ele tinha
o direito de legislar sobre quaisquer assuntos. Quer dizer, é como se ele dissesse assim, problema, se vocês não querem a lei do selo, o problema é de vocês, eu vou cobrar do mesmo jeito, sabe? Isso gerou uma antipatia, uma revolta muito grande. Em 1767, Atos Townshend. Atos Townshend. Os atos Townshend, né, a gente fala que foram os atos que obrigavam os colonos americanos a comprarem produtos manufaturados dos ingleses. Obrigavam os colonos americanos a comprarem produtos manufaturados dos ingleses, vidro, papel e etc. Né? Em 1770, vai acontecer o chamado Massacre de Boston. O Massacre de Boston ocorreu quando colonos americanos investiram contra os cobradores de impostos. Ali, 4 colonos americanos foram mortos. Nos Estados Unidos, fala-se que essas foram as 4 primeiras vítimas do processo de independência dos Estados Unidos. Né? Depois desse massacre, os atos Townshend foram relaxados. E aí vem uma lei clássica, a chamada... Quem está estudando aí em dia com os estudos vai saber que lei é essa. Lei do chá. A lei do chá também obrigava os colonos americanos a comprarem chá de companhias inglesas de comércio. Quer dizer, está cercando ainda mais a sua liberdade comercial, né? Cercando ainda mais. Essa lei do chá resultou numa reação dos colonos. A festa do chá de Boston. Boston Tea Party. Colonos americanos travestidos de índios invadiram um navio, uma embarcação, pegaram o carregamento de chá e jogaram no mar. E aí foram descobertos e os colonos foram repreendidos. E de modo que os ingleses, inclusive, promulgaram algumas leis chamadas leis intoleráveis. Os colonos não, o rei da Inglaterra. As leis intoleráveis. As leis intoleráveis diziam o seguinte: o porto de Boston ficaria fechado, o porto de Boston ficaria fechado e o governo de Massachusetts seria cerceado, seria limitado pela Inglaterra. Quer dizer, para quem conquistou a autonomia política durante muito tempo, esse foi um duro golpe. Essas leis intoleráveis, elas foram mais importantes, mais complicadas nesse sentido, né? Para a gente compreender bem essa situação toda, essas foram as leis que foram o catalisador, o acelerador final do processo de independência. Depois de 1773, eu não tenho mais espaço no quadro, mas a gente vai concluindo por aqui, tá? Depois de 1773, veio a lei, na verdade não, o primeiro Congresso da Filadélfia. Deixa eu sair da frente para você dar um print aí, cara, porque depois eu saio vazado e esqueço. O primeiro Congresso da Filadélfia, ele aconteceu em 1774. Nesse congresso já se decidia pela ruptura Estados Unidos e Inglaterra. Mais que isso, decidia-se pela ruptura, mas de modo negociável. E a Inglaterra não aceitou, é claro. Em 1776 veio o segundo Congresso da Filadélfia. Dela participaram os signatários da Declaração de Independência: George Washington, Thomas Paine, John Adams e Thomas Jefferson. Nessa foi declarada a independência dos Estados Unidos. Nesse congresso, pós-congresso, foi declarada a independência dos Estados Unidos. E o George Washington foi nomeado general do primeiro exército continental. É claro que a Inglaterra não aceitou. E ali começou uma guerra, né? Começou uma guerra, e essa guerra
dos Estados Unidos, ela durou entre 1776, oficialmente, e 1783. E os americanos contaram com a ajuda, os norte-americanos contaram com a ajuda de 3 outros países. Todos eles tinham contas a acertar com a Inglaterra. Espanha, Holanda e, principalmente, a França. A França tinha contas a acertar por conta da Guerra dos 7 Anos. E esses 3 países auxiliaram os Estados Unidos a ficarem independentes. A independência dos Estados Unidos veio com a ajuda desses países. Então, cara, o que ocorreu nesse sentido foi que os americanos conquistaram a independência, né? E essa independência dos americanos levou os Estados Unidos, inclusive, nesse sentido, né, a entrar em guerra contra a Inglaterra e os americanos venceram a Inglaterra, ficaram independentes. A primeira nação independente foi dos Estados Unidos. Em 1783, a Inglaterra reconhece a independência no Tratado de Paris, tem gente que chama de Tratado de Versalhes, e aí você tem a primeira nação americana independente da história, pondo um semifim, assim, quase um ponto final. Na verdade não, minto. Era o início da queda do antigo regime. Acho que a gente pode falar assim, início da queda do antigo regime. Porque depois da independência dos Estados Unidos, vieram várias outras independências, umas mais demoradas, umas mais elitizadas, umas mais populares, mas a independência dos Estados Unidos foi o grande exemplo nessa época. E por fim, em 1787, veio a Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição, ela estabeleceu a divisão em 3 poderes, estabeleceu que os americanos seriam uma república federativa, aqui estabeleceu o direito do voto secreto, mas ela não incluiu nem homens negros, nem negros, homens, mulheres, negros, e nem mulheres. Mulheres brancas, né, no caso. Essa é a grande falha, a grande brecha que a Constituição dos Estados Unidos deixou em 1787. Depois isso foi sendo remediado, né, posteriormente. Mas é isso. Vou deixar o meu @ aqui, cara, se você precisar falar comigo sobre plano de estudo. Não, me arruma um plano de estudo aí, me arruma Eu tenho plano de estudo do CBM, CFO, do CFSD, eu forneço isso para você sem custo, 0,800, velho, tá? Faço isso para ajudar. Você me dá audiência e eu te ajudo, beleza? @prof_Brenão, tranquilo? Me segue lá, fala comigo pelo direct que eu te mando esse plano de curso, de concurso, de estudos. Massa? Vamos ficando por aqui. Mostra concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu.